Vamos começar hoje uma das coisas que a gente discutiu ontem no Monstercast e que, assim, o pessoal para pensar bastante, que é em relação a por que a gente não começa a ganhar massa muscular e simplesmente vai desenvolvendo e não para, né? Bom, o problema é o seguinte: toda vez que você se propõe ou emagrecer ou ganhar massa muscular, o que acontece é que existem um conjunto de situações que estão vigentes naquele momento, que é, primeiro, a alimentação que você está fazendo. Segundo, o exercício que você está ou não está fazendo. Terceiro, o que é a sua capacidade de recuperação. E o que é você tanto emagrecer quanto você ganhar massa muscular? É você mudar a capacidade física que você dispõe. Isso pode ser uma coisa um pouco mais teórica, à medida que a gente fica falando tipo de alimentação, tipo de treinamento, mas na verdade é razoavelmente bem simples o primeiro entendimento, que é: você tem o físico que é proporcional à capacidade de realização de trabalho que você possui. O físico, portanto, ele mostra tão somente aquilo que você é capaz de fazer. Então a ideia, quando você fala de treinamento, não é simplesmente ir lá e se esforçar, se cansar, é você aumentar a sua capacidade física, seja ela aeróbia, seja ela anaeróbia, no caso de quem gosta de treino de musculação e quer ganhar ou quer desenvolver massa muscular. E nessas situações, pessoal, para quem está começando do zero, o que é importante saber? Que sempre que você começa do zero, qualquer coisa é estímulo. O problema é que quando você começa a atingir uma forma física um pouquinho mais trabalhada, e que não necessariamente é um físico que você desenvolveu, é um físico que você devolveu ao que ele deveria ser. Pois é, essa é a parte difícil de entender, né? Quando a gente está sem treinar, quando a gente está sem utilizar a nossa forma, a nossa função física adequadamente, o nosso físico ele fica abaixo daquilo que ele deveria ser. Isso quer dizer que quando a gente volta a treinar, volta a desenvolver, o que acontece é que a gente sincroniza o que é a nossa capacidade física com a forma física que nós deveríamos ter. E quando a gente tem um surto de desenvolvimento, o nosso físico ele evolui, por que de repente ele para, né? E todo mundo começa a se perguntar isso e começa a achar soluções meio, ou procurar soluções que são mais fáceis ou então mais elaboradas para aquilo que está acontecendo. Porque normalmente, pessoal, o que você precisa é achar uma nova equação entre treino, dieta e descanso que consiga te oferecer o que é a condição que a gente chama de ambiente anabólico. Se você já parou para pensar, aquilo que circunda o exercício é um ambiente. E nós chamamos de ambiente anabólico tudo aquilo que interfere na sua capacidade de síntese proteica, na sua capacidade de degradação muscular, o quanto você faz isso eficientemente em favor do desenvolvimento muscular. Com o emagrecimento é mais ou menos a mesma coisa. Só que o grande problema do emagrecimento é que ele precisa de um ambiente catabólico próprio. O que é isso? Quer dizer, não é qualquer ambiente catabólico, é um ambiente catabólico para a gordura, mas não para a massa muscular. E o nosso desafio no dia a dia é fazer com que esse emagrecimento ele aconteça junto com o desenvolvimento de massa muscular. O que acontece razoavelmente quando esse ambiente ele é manipulado para a gente resolver uma coisa em especial, que é a resistência periférica à insulina. Isso funciona tanto para o emagrecimento quanto para o desenvolvimento de massa muscular. E por que assim o é? Porque a insulina, pessoal, é um hormônio que nós produzimos no nosso pâncreas para fazer com que a glicose consiga entrar na célula. Explicando de uma maneira muito simples. Só que a insulina, ela tem mecanismos de contrarregulação que são muito perfeitos. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo no nosso organismo, ele tem uma forma de controle de função. E isso existe para a insulina porque imagina que se existisse uma situação de você liberasse insulina indefinidamente, ou a ação dessa insulina fosse indefinida quando liberada. Ia chegar uma hora que ia acabar a glicose. E aí o que ia acontecer? Provavelmente, né, você ia ter uma síncope por conta dessa ausência de glicose. Lembra que uma das coisas que acontecem
né? Quando você tem uma hipoglicemia, por exemplo, uma convulsão, tá? E claro, se existe um uso inadequado de insulina, essa hipoglicemia, ela pode levar, infelizmente, até a morte. Tanto que no paciente com diabetes, o que a gente mais tem medo não é da hiperglicemia, sim da hipoglicemia que não é controlada. Pois bem, então, imagina que essa insulina, ela nem tem uma quantidade de produção limitada, uma forma de limitar, ou nem tem uma forma de limitar a ação dela. Se assim o fosse, correríamos sérios riscos. E por conta desses riscos, o nosso organismo ele tem formas de controle de insulina. Então, por exemplo, forma de controle na ação da insulina. É uma molécula que é produzida junto com a insulina que chama SOX3. E o que essa molécula faz? Essa molécula ela vai ativar o receptor de insulina, moderando a potência que essa insulina tem nesse receptor. Essa é a primeira forma de resistência periférica à insulina. Você libera tanta insulina que você acaba liberando esse controlador também em demasia, e esse controlador em demasia vai fazer com que a ação da insulina diminua tanto que ela fique numa situação que ela praticamente não é ativa e ainda assim com insulina circulante a pessoa entra em hiperglicemia. Segunda forma de controle. Existe uma enzima que é a dipeptidase que destrói a insulina depois que ela é liberada. Tanto que algumas medicações que são antidiabetes, elas fazem com que essa enzima, a DPP4, ela seja inativada, para a gente ter mais tempo de ação de insulina. E olha que legal. É aí que eu gosto de suplementação. Sabia que o whey protein ele tem uma ação muito parecida com esses tipos de droga, que são os inibidores do DPP4? Pois bem, tem até estudo feito com isso, comparando whey contra uma medicação chamada sitagliptina e comparando com a ação dos dois juntos, whey mais sitagliptina. Bom, no grupo que foi estudado, adoro rinite de manhã, quem não gosta, né? Dá um bom espirro. Pois bem, nesse estudo, né, o grupo que foi estudado, ele teve uma reação muito parecida do uso do whey protein com a droga, com a sitagliptina, com o inibidor de DPP4, e que era amplificado quando você tinha a somação da medicação com o suplemento. Ai, obrigado, dona Helena. Ó, proteína agora, hein? Quanta proteína indo embora. Vocês acham que eu tinha que ter engolido? Quem acha que eu tinha que ter engolido? É, pessoal. Catarrinha é proteína. Cara, quando eu tava no prézinho, tinha um amigo meu que chamava Silvinho, ele voltava de perua comigo. E o Silvinho, ele gostava de... Não sei se ele gostava, mas ele fazia isso. Não sei se para chocar a gente na perua, se para provocar. O que o Silvinho fazia? Ele pegava bolacha recheada, ele suava o nariz na bolacha, ficava aquele catarrão em cima da bolacha recheada e ele comia. E aí ele comia de boca aberta, então a boca dele ficava esticando assim, parecia uma mussarela lá dentro. Cara, grande Silvinho. Onde estará hoje o Silvinho, né? Silvinho, se você estiver assistindo isso, um abraço para você. Se você não estiver assistindo isso, um abraço também. É memorável isso. São das minhas lembranças de infância, né? Pois bem. Então, voltando para o nosso estudo. E o que é importante saber disso? É importante saber que muito daquilo que a gente faz quando a gente desenha a nossa estratégia, por exemplo, de suplementação, ela precisa fazer um ajuste, por exemplo, para bater com o que é a nossa quantidade calórica disponível. Imagina o seguinte, que você precisa de 4.000 calorias por dia para conseguir desenvolver massa muscular. Só que
Quando você atinge 3.000 quilocalorias, o que acontece é que você começa a fazer resistência à insulina e você não consegue aproveitar mais essa energia, porque o teu corpo ele simplesmente não dá conta de metabolizar o que é essa energia disponível, tá? Grande Ricardo Arruda, bom dia. Então, o que a gente faz para resolver isso? Né? Porque qual é o problema? O problema é que você precisa de uma energia que você não tem a capacidade de operar essa energia, de você manipular essa energia. É mais ou menos o seguinte: você saiu no sítio para catar manga, você estava numa missão para pegar manga para você e mais 6 amigos. Só que você não levou uma sacola. E você consegue levar 2 mangas, uma com cada mão, no máximo 3. Que é uma com cada mão e a outra você apoia no peito. Mas você precisa de 7 mangas para você e para mais os seus 6 amigos. Como faz? É exatamente essa situação. Você não pode crescer mais um braço, mas você pode pegar uma sacola, voltar lá e fazer a sua coleta de manga, né? Como é que isso funciona no exercício? Primeira coisa que faz isso funcionar no exercício é isso aqui, exercício aeróbio. Antes do treino, vai gastar glicogênio? Não, não vai. Já tem uma série de estudos mostrando que isso não é fato, né? E que o exercício aeróbico leve e moderado, ele tende inclusive a melhorar ou facilitar o ganho de massa muscular. Né? A gente fala ganho, né? Eu não gosto de ganho, porque é tão difícil, né? Essa conquista de massa muscular. Né? Olha o Ítalo aqui, ele está sugerindo enfiar manga na bunda. Olha, Ítalo, eu não sei o tamanho da sua bunda, mas, cara, se cabe 7 mangas, cara, parabéns. Né? Eu acho que você pode usar a sua bunda para outra coisa, tipo sentar e prestar atenção. Porque se você passa o dia enfiando manga na bunda, cara, eu tenho um dozinho de você. Né? Você vai precisar, logo, de um tratamento muito sério. Senão também a molinha perde a potência, né? E aí, meu irmão, aí, imagina só como é que é a saída no banheiro, né? Não é aquela coisa normal, é uma catástrofe, é um hecatombe, né? Então, não faça isso, tá? Todos aqui, evitem, né, colocar manga na bunda. Não é um lugar que a manga supostamente deveria ficar. Felizmente, a gente tem boca, então a gente pode comer a manga e não precisa passar por isso. E se você precisa transportar essa manga, Ítalo, compra uma sacola, é muito mais fácil, né? Por quê? Um comentário desse, o que eu imagino? Não só que você é capaz realmente de carregar todas essas mangas na sua bunda, mas você é capaz de enfiá-las todas de uma vez, né? Que comentário de cuzão. Muito bom, Ítalo. Parabéns. Hoje você ganhou um troféu. Jumento. Legal, né? Então, voltando a 7ª série, que a gente desceu para a 4ª e voltou. Além do ensinamento importante, não carregue mangas na sua bunda. Não faz muito sentido fazer uma coisa dessa. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?